Olá, bem-vindos. Meu nome é Sérgio Lírio e eu recebo aqui com muita honra o economista Antônio Corrêa de Lacerda. Ele é vice-presidente do Conselho Federal dos Economistas, é professor, consultor, e ele também é o coordenador deste livro aqui, O Mito da Austeridade, recém-lançado. Nós falaremos um pouco desse livro daqui a pouco. Professor, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Mas antes eu queria tratar de um assunto assim mais momentâneo. O IBGE acaba de divulgar aí o PIB trimestral, né? 0,6% de crescimento em relação ao trimestre anterior, 1% no ano, 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Obviamente o governo e os apoiadores do governo, né, soltaram fogos e tal, e eu pergunto, cabe tanto otimismo assim diante dos resultados? Certamente não, né, Lírio? Na verdade, você tem uma situação em que você vai para o terceiro ano de um crescimento ao longo dos 12 meses, pouco acima de 1%, né? E depois de uma queda acumulada em 2015, 2016, de 7%. O que significa o seguinte, hoje, a prevalecer um resultado pouco acima de 1% para o ano 2019, nós estaríamos num PIB per capita 7% abaixo de antes da crise, né? 7% abaixo. O desemprego, numa acepção ampla, envolve 28 milhões de pessoas. São 12 milhões e meio de desempregados, quase 5 milhões de desalentados, e o restante são pessoas que estão subocupadas, trabalham bem menos do que desejariam, trabalham bem ou mal pela subsistência, né? Então, é uma situação gravíssima. A formação bruta de capital, que são os investimentos, estão hoje num nível 25% abaixo de antes da crise. Quer dizer, então, nós estamos no meio da maior crise da nossa história. Os indicadores melhoraram, conjunturalmente melhoraram, mas o conjunto da obra é muito preocupante, né? Porque os indicadores que eu citei de desemprego, além disso, você tem a classe média e a classe pobre hoje pagando uma conta muito alta, né? Porque a inflação é baixa, mas o custo de vida é muito pesado, né? Então, os preços são elevados, especialmente serviços, né? Agora, o que a gente pode esperar para o próximo mês e para o próximo ano, professor? Tá. A economia é cíclica, né, Lio? Então, na verdade, você está num ciclo de retomada, né? Uma lenta retomada. Então, muito provavelmente, o crescimento pode até se acelerar um pouco no ano que vem, chegar a 1,5%, quem sabe até 2%. Em função do quê? Das medidas pontuais de liberação de fundo de garantia, queda da taxa de juros, né? Se bem que, com relação aos juros, isso é quase que um capítulo à parte, porque a Selic está baixa, mas a taxa ao consumidor final, o tomador final, é muito elevada, seja empresas, seja pessoas físicas, né? Para você ter ideia, o Banco Central, para não dizer que não faz nada, tabelou um teto para o cheque especial, 8% ao mês, né? Quer dizer, isso é um absurdo, né? Um absurdo completo. Na verdade, o Banco Central não exerce a sua função que deveria exercer de regulador desse processo, né? O Banco Central quase que age ali em conjunto com os bancos, né? Em manter uma taxa de juros ao tomador final muito grande, e isso trava a economia, né? Trava e, sobretudo, joga 63 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil. E pior, 2/3 desse total, portanto mais de 40 milhões de pessoas, devem no cheque especial e no crédito rotativo do cartão, né? Que são as piores modalidades, são as mais caras. Então, o que ocorre é o seguinte, quer dizer, um crescimento robusto e sustentável exigiria uma outra política econômica, né? E sem falar de um outro aspecto relevante, que é a atrofia dos gastos sociais, das políticas sociais, que vão atingir quem, principalmente? As pessoas mais pobres, né? De que forma? Ela vai ao posto de saúde e não tem medicamento, né? Então, pessoas, às vezes, dependentes de remédio, não têm condição de adquirir o medicamento, recebiam do governo esses medicamentos e esses medicamentos hoje não são oferecidos. Agora, professor, quer dizer, esse desempenho da economia mais recente, depois de... Porque, na verdade, você veio do governo Temer, deu uma recuperação, as coisas não se realizaram, o Brasil depois entrou de novo numa baixa, né? Entrou nesse ano numa coisa meio
a esperar o que acontecer, e nos últimos meses tem realmente um maior número de indicadores positivos, né? Isso tudo está sendo usado para corroborar a política econômica, né? Então se atribui muito a essa retomada ao sucesso da reforma previdenciária, e obviamente os defensores dessa política pedem mais reformas. O senhor acha que essas reformas que tem pela frente, administrativa, tributária, vão passar com tanta facilidade como passou a reforma da Previdência? Eu creio que não, Alírio, pelo seguinte: a reforma da Previdência, ou a contra-reforma da Previdência, foi jogar a conta no andar de baixo, né? As pessoas mais pobres é que, na verdade, pagam a conta, né? E enquanto uma casta de privilegiados, né, no judiciário, os militares, o próprio legislativo, passam incólume dentro desse processo, né? O outro aspecto é que ela não vai ao cerne da questão, que é o modelo de financiamento. O modelo de financiamento baseado no contrato de trabalho via CLT não se sustenta, porque, como eu citei, você tem 28 milhões de desempregados, portanto, você está... E há um incentivo pela legislação trabalhista no contrato precário, né? Na pejotização, e tudo isso afeta a capacidade arrecadatória, sem falar nos problemas estruturais, né, que exigem uma mudança bem mais ampla. São esses: o aumento da longevidade, o perfil etário das pessoas, a própria estrutura da economia, né, que é uma economia mais voltada para serviços. Então, na verdade, isso foi uma falsa vitória e, de longe, vai trazer o impacto que foi prometido, né? Não traz o impacto porque a questão é bem mais ampla. Já uma reforma tributária digna desse nome pressuporia mudar a estrutura entre impostos diretos e indiretos, né? A maioria das propostas que estão em jogo e com alguma chance de tramitar, não digo nem de aprovar, de tramitar, na verdade, se propõe a uma simplificação dos impostos indiretos. Junção de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Aí a pergunta é a seguinte: seria válida essa tentativa de simplificação? Eu diria que sim, né, com algumas ressalvas, né? Tem um lado bom, que você tornaria a legislação mais simplificada, né? Porque hoje você tem 27 legislações, 27 estados que legislam seu próprio ICMS. Há uma guerra fiscal, né? E se você tem um IVA federal, que depois é distribuído, isso ameniza. Mas você tem outros aspectos, né? Porque, por exemplo, hoje a cesta básica em vários estados é desonerada no imposto indireto. Se você unificar a tributação para todos os setores, você passará a onerar a cesta básica. Aí o que estão prometendo como compensação seria uma espécie de um subsídio, um retorno para as pessoas mais pobres. Mas a gente sabe que no Brasil tudo isso é muito complexo. Então é o seguinte, quer dizer, a reforma tributária, para valer, acho que está longe de entrar na pauta. Essa que propõe uma simplificação e que provavelmente vai caminhar, tem alguma chance, embora enfrente resistência dos governadores, de alguns setores produtivos. Então, isso não tem diretamente a ver, ao contrário do que disseminado constantemente, com o cerne da política econômica, né? Porque a política econômica é bem mais ampla que isso, né? Agora, professor, se o governo não entregar uma série de reformas para o mercado nos próximos meses, nos próximos anos, o que o senhor acha que acontece com esse humor, né? Sim. O mercado financeiro, principalmente, vive de auto-engano, né? Então, eles estão sempre assim criando, né, fatos e expectativas que viabilizem o que mais interessa, que é a transação, né? Porque, na verdade, se o mercado cai ou sobe, os operadores ganham uma comissão sobre a transação, né? E toda vez que bolsa sobe ou bolsa cai, você tem ali um processo de transação. Toda vez que tem uma privatização, são comissões pagas pelas transações. Eu digo comissões legais e contratuais, né? Não estou falando nem de corrupção, estou falando de participação mesmo nos negócios. Então o mercado torce, né, e faz em muitos casos também um terrorismo. Olha, se não ocorrer essas reformas ou tais medidas, ou privatização ou concessão, a economia vai desandar. Enquanto, na verdade, a economia está andando muito pouco e a política econômica ela não atinge o objetivo principal, que seria melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, da classe média para baixo, todos sofrem um grande aperto, né?
E isso que é a questão principal. Né? O desenho dessa política econômica, né, que inclusive foi, vamos dizer assim, reiniciado ou iniciado no governo Temer e que agora se aprofunda no governo Bolsonaro, tem muito a ver com este livro, né? Isso. O Mito da Austeridade. Pois é. E por que esse livro se chama O Mito da Austeridade? Qual é a questão central dessa? Pois é, Lírio, veja, a questão central é a seguinte: desde 2015, ainda na segunda gestão Dilma, com Levi à frente do Ministério da Fazenda, depois Meirelles no governo Temer e agora, de uma forma mais intensificada, Paulo Guedes no governo Bolsonaro, apostam no ajuste fiscal a qualquer preço como um fator de retomada da confiança que garantiria as condições para um crescimento sustentado. Ora, isso, primeiro, não se sustenta na boa teoria econômica e muito menos nas práticas internacionais, né? Nas boas práticas internacionais. O Paul Krugman, né, o Prêmio Nobel de Economia, se referiu à experiência nesse sentido da Europa, né, agora já nos anos 2010, 2012, como acreditar na fada da confiança, né, de que você vai fazer o ajuste fiscal, o mercado vai aplaudir, com isso retoma-se a confiança e os empresários voltariam a investir. Isso, na verdade, não funciona. Então, o mito da austeridade questiona as políticas contracionistas adotadas no Brasil como uma solução para tudo, uma espécie de panaceia, né? E que resolveria todos os nossos males. E quanto que a questão fundamental está na estrutura da política macroeconômica como um todo. Né? Agora, professor, é interessante citar isso porque isso virou uma espécie de religião, né? Volta e meia se fala que adotar essas políticas amargas, associadas a uma hiperliberalização, a um profundo processo de privatização, em algum momento no futuro, não se sabe quando, levará o Brasil ao paraíso, como levou outros países. Mas ninguém consegue citar nenhum exemplo. O senhor sabe dizer algum exemplo de quem adotou esse tipo de política e teve sucesso? Não tem nenhum caso, né, de sucesso com base na austeridade. Pelo contrário, né, os países bem-sucedidos foram aqueles que souberam dosar a sua política macroeconômica com medidas setoriais, com políticas sociais que gerassem emprego, gerando demanda e estimulando investimento, né? No Brasil se disseminou, e vem se disseminando já há algum tempo, a ideia de que orçamento público equivale ao orçamento familiar, o que é um grande equívoco, né? Isso, inclusive, serviu de mote para a aprovação, em 2016, da Emenda Constitucional 95, chamada do teto dos gastos, né? Com esse argumento de que era preciso colocar um teto nos gastos, porque, assim como uma família, diante da crise, o Estado tem que cortar gastos. Ora, toda a experiência internacional e a boa teoria econômica revela exatamente o contrário, né? Que o Estado, especialmente na crise, tem que desempenhar o seu papel, sua função precípua, né? Por quê? Primeiro, ele goza do monopólio da emissão monetária e de emissão de dívida, o que uma família não tem nenhum desses dois instrumentos. Primeiro, ela tem uma capacidade de endividamento limitado, ainda mais no Brasil, com juros estratosféricos, e não pode emitir. Já o Estado tem esses instrumentos. Além disso, o Estado tem deveres que são definidos na Constituição, não é? Então, você impor um limite de gastos, com toda a estrutura que você tem, o que fez para o Brasil? O corte dos investimentos. Quer dizer, exatamente o contrário do que deveria ocorrer. Nós estamos hoje no menor nível de investimento público no Brasil. Aí os economistas liberais vão dizer assim, não, mas é o setor privado que vai ocupar esse espaço. Só que é o seguinte, não existe essa dicotomia Estado e mercado. Em todo lugar do mundo, isso é complementar, né? O mesmo se refere a bancos públicos, né? Então, muita gente advoga, por exemplo, que os liberais, né, principalmente os ortodoxos, que o BNDES e os demais bancos públicos não exercem uma função fundamental. Ora, você vai na Alemanha, que é um mercado privado extremamente sólido e dinâmico na parte de financiamento e crédito, não abre mão do seu sistema público de financiamento, formado pelo KfW, que é o banco de financiamento, que é equivalente ao BNDES, e o seu sistema
de captação de aplicações financeiras, as Sparkassen, que são espécies de caixas econômicas, né, regionais. Então, na verdade, os bons exemplos e bem-sucedidos implicam fugir da falsa dicotomia Estado-mercado. Né? Agora, professor, normalmente os economistas liberais exploram uma certa, vamos dizer assim, um argumento ingênuo ou vamos dizer assim, cínico. E sabe, obviamente, o senhor citou bem que no caso do Estado, dívida vira receita em geral. Isso. E tem um outro ponto também, que é o seguinte, tem gente que acredita que quando alguém faz uma crítica à austeridade, está propondo o contrário, uma gastança desbragada, né, uma responsabilidade fiscal. Não se trata disso, né? Não se trata, Lírio, pelo seguinte, o Estado, ao investir, e quanto melhor ele investir, o resultado será mais eficiente, ao investir ele gera um efeito multiplicador. Então, o que é esse efeito multiplicador? Ele vai gerar uma demanda efetiva decorrente daquele investimento que ele fez. Ele vai melhorar, se for na infraestrutura ou no lado social, a qualidade de vida das pessoas e vai contratar empresas e, portanto, gerar emprego e renda. O que é feito com esse emprego, renda, faturamento das empresas que é gerado? Isso são cobrados impostos, que se tornam receita para o Estado, né? E mais do que isso, isso vai gerar um efeito em cascata sobre os fornecedores, subfornecedores, prestadores de serviços, e vai gerar também o chamado efeito demonstração. Como o Estado está investindo, outros setores do lado privado vão fazer o mesmo. Então, o que acontece? Você construiria um ajuste fiscal benigno, né? Não com base no corte de gastos, porque ao cortar gastos, o efeito é exatamente o inverso. Você aprofunda a recessão, com isso há uma queda da atividade, um aumento do desemprego que vai onerar mais o Estado e, pior, vai reduzir a sua capacidade arrecadatória, né? Então, o caminho trilhado pelo Brasil, desde 2015, do ponto de vista das contas públicas, é aplaudido por setores liberais, mercado financeiro, os rentistas, mas é uma tragédia para a sociedade brasileira, né? Exatamente porque estamos diante de uma crise muito profunda e os seus impactos, né, sobre a qualidade de vida das pessoas são terríveis, porque um desempregado a mais, um consumidor a menos, né? E um contribuinte a menos para INSS, para os impostos e tudo isso. A gente poderia resumir aqui, já caminhando para o fim dessa entrevista, que esse resultado do PIB aí é muita torcida e pouco resultado? Certamente, quer dizer, você tem aí um excesso de tentativa, né, de mostrar que a política macroeconômica adotada estaria no caminho certo porque a economia voltou a crescer. Mas ela voltou a crescer com base numa comparação muito baixa, né, porque você estava com um nível de atividade muito baixo e o principal, quer dizer, você não diminuiu substancialmente, não está diminuindo o desemprego e o investimento está muito aquém do necessário. Professor, agradeço muito. Eu recebi aqui o economista Antônio Correia de Lacerda, que está lançando esse livro aqui, O Mito da Austeridade. E muito obrigado, professor. Obrigado. E até uma próxima. Até lá.